Vou fazer mais um vídeo para resumir os meus dois processos de fraude de laudo do DNA. O primeiro é aqui em Brasília e o segundo é lá em Minas Gerais. O daqui de Brasília, ele foi aberto em 2010 e eu alego que Iocanaan Campos Pereira e Raimunda Branca Campos Pereira são meus pais. E eles são irmãos, eu sou produto de incesto. Acuso José Jorge de Seixas, que mora em Pernambuco, de ter me sequestrado quando eu era criança. O endereço dele é Rua Canto Pessoa, número 550, Olinda, Bairro Novo, perto do Compre Bem. Ele também já foi professor do Departamento de Cartografia da Universidade Federal de Pernambuco. E quem ensina lá é a filha dele, Andréa. Eu estou sempre fazendo esse vídeo porque eu quero que diversas pessoas saibam o que é que a justiça faz quando você vai em busca dos seus direitos. Eu estou denunciando no meu primeiro processo aqui em Brasília 2 laboratórios. O FGênesis, que foi feito um teste do DNA em 1995, que não foi feito judicialmente, e o Hereditas, que fica no Conjunto Nacional, sala 6049, sexto andar. Ele fica em frente ao Teatro de Brasília, fica ali na área do CONIC, perto do terminal, em cima do terminal rodoviário. Então, eu estou acusando os 2 geneticistas, que é o Dario Grattapaglia e o Mário Elias, de ter fraudado o teste do DNA. E o André, que é o laboratorista que tratou de todo o trâmite do exame, da coleta em Recife e minha coleta aqui. Eu quero dizer que o exame não houve o acompanhamento de oficial de justiça e é bem diferente do que se exige com relação ao laboratório IML. Então, no meu processo, houve uma apelação e os desembargadores Fernando Habib, Assis Camanho e Cruz Macedo foram favoráveis que fosse refeito o teste do DNA. E o juiz Matheus Andarelli pediu para que o exame fosse feito no IML do Distrito Federal. Como eu quis dar celeridade ao processo, escolhi esse laboratório aqui, que eu nunca imaginava que eles fossem um bando de vagabundo, porque na minha opinião eles receberam propina para fraudar o exame. E o que foi que aconteceu? Eu escolhi esse laboratório porque existe uma relação de laboratório no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que as pessoas podem escolher ou então o próprio juiz nomeia. Aí, como eu quis dar celeridade ao processo de que resolver a situação o mais rápido possível, aí escolhi essa bela merda aqui, que fica no Conjunto Nacional. Os 2 geneticistas, Mário Elias e Dario Grattapaglia, pelo que eu vi, eles trabalham aqui na Embrapa, aqui na Asa Norte. Então, para o pessoal da Embrapa poder também saber aí de como eles procedem, se eles são éticos ou não. Aí, recentemente, houve o meu defensor, porque eu estou na segunda instância, e o meu defensor na primeira instância pediu para que o exame fosse refeito. E simplesmente na sessão ordinária que eu compareci, o desembargador Fernando Habib, ele, junto com os outros desembargadores, foram contra, dizendo que eu mesmo que escolhi o laboratório, mas não questionou a idoneidade do laboratório, não questionou se o exame foi acompanhado pelo oficial de justiça. Então as coisas hoje em dia já estão uma verdadeira zona, imagine quando não tem controle de nada. Então você aí que está me ouvindo eu estou postando sempre esses vídeos para que diversas pessoas saibam que se tiver que escolher um laboratório particular, dependendo da situação, nunca escolha o laboratório particular, porque eles recebem propina. A não ser que você vá com seu filho e
já tenha combinado com ele, porque você, vamos, um exemplo, você é pai de uma criança, aí comparece lá no laboratório e faz o teste do DNA para legalizar a situação do garoto. Então, na minha situação, eles se aproveitaram dessa... Foram oportunistas, né? E sempre imaginando que eu nunca ia denunciar isso no teste do DNA, que eu ia denunciar isso via internet, porque eu já procurei as emissoras e ninguém se interessa em denunciar. Então, inclusive em 95, quando o teste foi realizado no Rio, o Buda, o José Jorge de Sejas aí de Recife, estava aperreado e estava ligando direto para o pessoal no Rio. Como se trata de escândalo, aí a Raimunda, que era viva na ocasião, que eu estou dizendo que é minha mãe, é Raimunda Branca Campos Pereira, lá do Acre, e o Sansão, que é o meu tio, na minha opinião, imaginaram da seguinte forma: deixa a gente falecer e que as coisas se resolvam depois que a gente faleça. Então, receberam muito dinheiro aí em Recife para me criar. Quando a gente passou o período na Europa, também receberam muito dinheiro. São um bando de aproveitador, são filhos da puta. Esse Buda é um tremendo vagabundo. Inclusive, não tem o mínimo interesse em residir na casa dele, porque na época, quando eu estava em 2008, e era aquele maior prostíbulo lá, porque inclusive eu digo que ele é pedófilo e a mulher dele tem um amante, que eu era contra, eles não gostavam que eu tivesse essa reação, queria que eu aceitasse a baderna que era lá em Recife e que todo mundo sabe. E isso está no processo também. Então, eu estou esperando que o processo volte para a segunda instância, porque eu vou para o STJ e vou pedir para que o exame seja feito no IML. Inclusive, eu mandei chamar 2 irmãos por parte de pai. Um é Ieda Campos Pereira, que faleceu, e o outro é José Campos Pereira Neto. Ambos são filhos de Ocanaã. E o que foi que houve? O José Campos Pereira Neto, ele não quis receber a carta em Lumiar, lá no Rio de Janeiro, e ele foi citado no Diário Oficial para que desse satisfação, e ele tampouco se importou por isso. E eu vou mandar citar ele novamente, para que ele crie coragem, vire homem e apareça para se defender. Assim como o outro filho da puta lá de Recife, que é um tremendo vagabundo, que nunca apresentou documentos nem provas testemunhal para dizer que eu sou filho deles. Então, estou sempre fazendo vídeos, porque o que é que acontece? Sempre eu esqueço de dizer alguma coisa. E isso é para reforçar que eu não vou desistir e que vou até o final. Então, só estou aguardando que o processo volte para a segunda instância, que eu vou pedir ao defensor que redija um documento que se solicite que o exame seja feito no IML, que é um laboratório idôneo, quando comparado com esses laboratórios aí que não vale nada. O outro processo é da Marina Paz Seixas, que eu costumo dizer, e já denunciei na polícia, quem é o pai dela. O pai dela é o Marquinhos, que é casado com a irmã da genitora. A genitora é Gessileia Aparecida Passos. É uma tremenda vagabunda. Na época, quando eu tinha um relacionamento com ela, eu levei para apresentar o pessoal de Recife e a gente passou um período juntos. Na ocasião, quando a criança nasceu, ela me chamou e eu pensava que a menina era minha filha. E depois de eu ter registrado, eu fiquei sabendo que ela não é minha filha. Então, pelo que eu estou vendo, a filha está tomando o mesmo rumo da mãe, que é vagabunda também, porque deveria ter vergonha e ir atrás do pai dela, que está aí, que mora junto com ela aí em Lavras. Eles moram na rua Sabino Lustosa, número 94, Lavras, Minas Gerais. Então, quando eu tiver tempo, porque eu não estou tendo tempo ainda, vou
novamente na delegacia e vou pedir e vou denunciar a laboratorista Carla junto com o geneticista que assinou o laudo, que é o Vitor Cavalcante Pardini. Então eu estou acusando os dois. Primeiro a Carla, que ela ficou responsável na coleta dos exames. E o geneticista, porque ele assinou o laudo, que eu estou contestando e que eu já falei inúmeras vezes para o defensor, que eu só faço o teste, o segundo exame só no IML de Belo Horizonte, e já fazem 12 anos e eles não querem fazer de jeito nenhum. E o juiz Rodrigo Melo Oliveira, ele está insistindo em fazer em laboratórios particulares. Primeiro, ele escolheu o laboratório da UFMG. Eu disse que não ia fazer. E a segunda mandou me intimar para comparecer ao laboratório, que eu escrevi uma carta falando de todos os relatos, anexei a denúncia da polícia, dizendo quem era o pai dela, que é a irmã, ele é casado com a irmã da genitora, e que traiu também a irmã. É uma tremenda vagabunda essa Gessileia Aparecida Passa. Ela deveria se envergonhar e ir na delegacia e no fórum e dizer a verdade. Como esse pessoal não tem caráter, eu vou proceder também do mesmo jeito, porque não estou disposto a ter o nome de Marina Passos Seixas. Não quero que ela tenha o meu nome, eu como pai, na identidade dela, porque eu não me sinto nesse direito. Que ela vá atrás do pai dela e que vá pedir dinheiro ao pai dela, porque o juiz mandou descontar um valor de R$300, que está sendo debitado todo mês, no meu contra-cheque para sustentar ela. E ela já vai fazer 24 anos e que vá trabalhar. Porque eu vou pedir para cortar, e o porquê de eu pedir para cortar? Porque ela não é minha filha. Se fosse minha filha, eu tinha prazer em ajudar. Como ela não é, e eu já disse quem é o pai dela, é o vagabundo que está aí junto dele, aí, que é casado com a irmã da genitora. Então, quer dizer, é a maior zona. Eu estou dizendo isso para que quando tiver qualquer tipo de acontecimento parecido com esse meu, que as pessoas vá procurar a imprensa, procure a internet. Comigo eu não estou tendo muito sucesso, porque só estou conseguindo denunciar isso através da internet. Então o ideal é que se denuncie num jornal e até se faça uma reportagem denunciando o caso, para intimidar esses vagabundos desses laboratórios que não valem de nada. Porque, inclusive, quem pagou os exames do DNA foi eu. E eu não sei de quem é o interesse de se defender todos esses laboratórios, porque o que se costuma fazer a pessoa que está pedindo o exame do DNA, aí a justiça é que banca. Então, como são milhares de testes de DNA, alguém deve estar ganhando com isso. Então, eu vou encerrar aqui e mais na frente vou voltar a denunciar essa raça safada que só quer dinheiro, é explorador, e principalmente esse pessoal de Recife que não vale nada. Esse Buda é um tremendo filho da puta. Ele deveria tomar vergonha nessa cara e dizer a verdade. Inclusive, nos meus próximos vídeos eu vou citar pessoas lá do Rio de Janeiro que podem testemunhar a meu favor e resolver essa situação que ninguém tem o mínimo interesse em resolver, e a justiça fica querendo fazer você de palhaço. Então, para todos vocês aí, quando você tiver situação parecida com essa minha, e souber que o que eles estão fazendo é fraude, vá até o final. Porque aqui no Distrito Federal, eu estou sendo perseguido por causa disso.
Inclusive aqui eles têm a mania de querer perseguir os outros, eles são covardes, aí vem com a turma tal, até agora não aconteceu nada. Inclusive em um dos vídeos, o laboratorista veio atrás de mim num posto, mas aí eu estava apressado, aí não fui em direção a ele para perguntar o que é que ele queria. Inclusive, sempre vou lá no Conjunto Nacional, o dia que esses filhos da puta quiserem falar comigo, que vá de encontro a mim lá no shopping, perguntar o porquê de eu estar dizendo isso na internet. Porque sou um bando de vagabundo, recebe propina, assim é comigo e assim vai ser com outras pessoas, até que eles sejam punidos pelo que fazem. Porque o que está acontecendo é o seguinte, aqui no Brasil, como a gente está vendo aqui, nesses inúmeros escândalos que está vendo aí, roubar não dá em porra nenhuma. A pessoa diz que vai devolver não sei quantos milhões, mas só o besta é que acredita que ele não tem muito mais do que ele vai devolver. E outra coisa também, eu estou aproveitando a situação para dizer que eu fui servidor aqui do GDF e eu pedi para que fosse investigado algumas coisas no setor que eu estava. E vou dizer a sacanagem que eles fizeram comigo e como eles tratam o servidor aqui. E quando você pede para apurar, a maneira como eles apuram porra nenhuma. Né? Logo de início, quando você faz a denúncia, então todo mundo se entusiasma, tal, aquela conversa toda, mas depois aí eu não sei o que é que dá neles, alguém dá um puxão de orelha em quem vai investigar e fica por causa disso mesmo. Então vou aproveitar aqui para falar também com relação ao Ministério Público. Fiz várias denúncias no Ministério Público com promotor e procurador, dizendo que o exame foi fraudado. Nenhum deles quiseram pegar minha denúncia e solicitar para que fosse investigado. Então, para escândalo que dá projeção para o Ministério Público, aí eles vão e investigam. Mas eu sou uma pessoa só e eu quero defender os meus interesses, então eles não têm interesse em resolver isso. Tanto é que eu resolvi denunciar na polícia, pedi para que se fosse investigado. Tem um inquérito criminal na 6ª Vara Criminal no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, e eu estou aguardando que se conclua para eu poder anexar essa documentação no processo para que possa ser encaminhado para o Supremo Tribunal de Justiça e que os ministros, desembargadores lá, peçam que o meu exame seja feito no IML, com bastante rigor, com acompanhamento de oficial de justiça, para que essa situação seja resolvida. Porque os idiotas lá de Recife pensam que eu vou voltar, e eu não tenho o mínimo interesse em voltar para aquela baderna lá, a zona que era. Inclusive, se eu for para lá, eu vou ficar doente. Do mesmo jeito como eu fiquei aqui em Brasília, lá no local que eu trabalhava, em função das coisas que ocorriam. Então, daqui mais algumas semanas eu vou divulgar com mais detalhes todos esses acontecimentos, e você aí que é servidor do governo do Distrito Federal, fique atento, porque eu vou divulgar na internet, vou dizer o que eu denunciei e se eles apuram ou não apuram e o que eles fazem para lhe lascar. Então, se ele lhe afasta, aposenta e faz uma série de coisas. Então, daqui a algumas semanas eu vou falar uma série de coisas, resumir novamente todos esses acontecimentos, para que as pessoas tomem ciência do que está ocorrendo. Porque isso que está ocorrendo comigo é uma verdadeira sacanagem. E eu não vou ficar calado e vou abrir a boca mesmo. E não tenho medo de filho da puta nenhum.